Bom, então, iniciou aí a gravação, vamos começar então. Dou boas-vindas aí para todos os colegas, para a Paola, para a Bruna, que aceitaram o nosso convite na colaboração desse dia, né? A aula 2, então, do curso, da etapa 2 do curso de comercialização em mercados para agricultura familiar. Então, hoje o tema é sobre mercado ou comércio justo, né, o Fair Trade, que é um termo designado pela Federação Internacional de Comércio Alternativo, né, como uma parceria comercial que tem como base o diálogo, a transparência, o respeito, né, e uma busca de uma maior equidade aí no comércio e contribui também para o desenvolvimento sustentável. Então, é essa aproximação aí, né, produtor e comprador, desburocratizando aí o comércio, a questão dos atravessadores, a dependência, né, do mercado global de commodities. Então, acho que é um tema bem interessante e complementar ao que a gente já vem trabalhando, né, no curso desde o ano passado. Esse ano o propósito, então, é aprofundar alguns temas específicos que têm a ver com a questão da comercialização. Então, hoje, para falar desse tema, né, nós temos as duas convidadas, a Paola, que é gestora de país da CLAC, que é a sigla CLAC, né, coordenadora latino-americana e do Caribe para pequenos produtores e trabalhadores do comércio justo, e a Bruna, da cooperativa Ecocitro, já conhecida por muitos de nós colegas, né? Então, desde já eu agradeço a colaboração de vocês para estar aqui conosco, a disponibilidade do tempo aí, para trazer, então, as experiências. Nós vamos, então, iniciar com a fala da Paola, né? Vamos abrir um pouco um momento de perguntas, logo em seguida da fala dela, e depois ouvir a Bruna e abrir novamente para algumas perguntas. Então, a dinâmica é um pouco diferente hoje. Deixa eu só avisar vocês, hoje o Francisco e a Patrícia, que também são os organizadores do curso junto comigo, eles hoje estão em viagem, então eles não vão estar participando conosco aqui, tá? Então, apresentar a Paola Silva Figueiredo. A Paola, ela é turismóloga, com ênfase em gestão de empreendimentos turísticos pela Universidade Federal de Juiz de Fora, gestora de projetos pela metodologia internacional da PMB Pro, também é produtora de cafés especiais sustentáveis, administrando o negócio da família, e há 8 anos atua como gestora da CLAC, assessorando cooperativas e associações de produtores, Fair Trade de café e suco de laranja com experiência em temas de direitos humanos, gestão e campanhas de cidades e universidades pelo comércio justo. Então, nós vamos te ouvir, tu tens uns 30 minutos, né, Paula, foi o que combinamos para a tua fala, e aí vamos abrir para perguntas, para depois também ouvir a Bruna fazer os questionamentos e as interações dos colegas. Então, bem-vindas. Então, iniciamos com a tua fala, Paula. Fique bem à vontade. Obrigada, Lê. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só testando aqui o áudio. Ok. Sim, bem direitinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Se acontecer algum problema, vocês me avisem, porque eu vou estar compartilhando e eu não consigo ver o chat aqui. Certinho, pode deixar, Paula. Ok. Então, bom dia para todos e todas. Bom dia, Bruna. Bruna já é minha colega, né, de trabalho. Eu sou responsável pela Ecocitrus, então, prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre a certificação Fair Trade, né, o comércio justo. Eu sou Paola, eu sou daqui de Minas, né, do sul de Minas, eu sou de Boa Esperança. E como a Leila falou, né, estou na CLAC fazem 8 anos, e a CLAC é a nossa rede, né, a nossa coordenadora latino-americana e do Caribe de pequenos produtores, produtoras, trabalhadores e trabalhadoras que têm a certificação
do Comércio Justo Fair Trade. Eu trouxe para vocês uma apresentação hoje bem geral, e aí depois, durante as perguntas, a gente vai aprofundando um pouquinho mais, de acordo com as dúvidas de vocês. E a gente tem também a nossa colega Bruna, que tem muita experiência nesse mercado, então vai contribuir muito com a gente, né, Bruna, nessa discussão. Sim. Bom, então vamos trazer um pouquinho de definição, né? A Leila já trouxe na introdução, na fala dela, né, o que significa comércio justo, né? A gente tem o comércio justo é um movimento socioeconômico global, né, internacional, e a proposta dele é usar o comércio, né, como uma ferramenta para promover padrões tanto de produção, de comercialização e de consumo que sejam mais sustentáveis, né, e responsáveis, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento dos produtores e também dos trabalhadores, de todos os inseridos, né, no mundo da produção, e o fortalecimento dessas comunidades onde esses grupos estão localizados. Então, esse é um movimento global. Dentro do comércio justo, né, como um movimento internacional, existe a certificação Fair Trade, que é uma dos elementos, né, dentro desse mundo do comércio justo, que é uma certificação de produtos, né, produtos agrícolas com foco nas pessoas e no acesso aos mercados, né, e a certificação, ela possui uma marca, né, que é essa que vocês estão vendo aqui no cantinho da minha tela, sem a claque, para diferenciar esses produtos que são comercializados sob condições justas, né. A certificação Fairtrade, ela é uma rede, né, de organizações de várias partes do planeta, que nós já vamos ver um pouquinho aqui no mapa, que trabalham seguindo, né, esses critérios da certificação. E a certificação, ela promove, né, dentro desses critérios, essas práticas comerciais mais justas e transparentes, né, ao longo da cadeia. Então, toda a cadeia do Fair Trade, ela é certificada, né, desde produtores, os intermediários, até os consumidores, até o consumidor final, né, até os supermercados, enfim, até chegar no consumidor, toda essa cadeia, ela tem a certificação com esse objetivo de ser mais transparente e justo, né, para poder beneficiar esses produtores e esses trabalhadores, para aumentar a capacidade deles, assim, de gestão, de participação e negociação também, né, nesse contexto, para melhorar suas condições de vida, né, e o meio ambiente que eles estão inseridos, e para garantir a sustentabilidade dessa produção e dessas famílias, né, dessas comunidades, dessas cooperativas, associações que têm a certificação. E aí eu trouxe para vocês, né, um pouquinho dessa história, né, do comércio justo. Bom, esse movimento ele começa, né, no pós-guerra, entre 50 e 60, né, que na Europa, porque alguns consumidores e algumas ONGs estavam preocupadas, né, em combater a pobreza na época da pós-revolução ali industrial, e existia muita desigualdade, então esses consumidores na Europa, principalmente Holanda e Inglaterra, começam a questionar esse modelo de comércio que estava, né, instituído na época, e começa a se falar de consumir direto, de apoiar os pequenos produtores, os pequenos artesãos. E aí surgem, né, nessa época, as primeiras lojas de venda, de compra direta de produtos, né? E nesse cenário de debate, na época desse comércio que estava explorando, degradando o meio ambiente, a ONU instala, né, a primeira conferência sobre comércio e desenvolvimento para discutir essas questões, né? E foi a primeira vez que se discutiu o tema comércio justo, né? Se discutiu assim um comércio que fosse mais justo, que causasse menos impacto
para as comunidades e para o meio ambiente, e tentou-se, né, a ter um compromisso dos países, né, em relação a promover esse comércio mais justo. Bom, e aí, nesse processo, né, nesse período de surgimento dessas iniciativas, surge, né, existe um padre, né, que é o Francisco van der Hoff, que é um dos, né, dos precursores, o pioneiro do comércio justo. Ele trabalhava no México, né, então ele começa a fazer essas primeiras trocas, levar café do México para Europa, Holanda, e ele cria, né, junto com outras pessoas ali da cooperativa, o primeiro selo do Fairtrade, que é o da Max Avelar, em parceria com essa cooperativa que era o CIRI do México, né? E nessa época, então, depois desse selo, os consumidores começam a entender que esse selo significava um comércio mais justo, mais direto, né, com os produtores. E começa a multiplicação das iniciativas na Europa, né? A multiplicação dos selos, surge Alemanha, Suíça, a Transfer dos Estados Unidos, enfim, vai crescendo, na verdade, esse movimento, saindo do continente europeu, vai, né, expandindo um pouco essas iniciativas, e nessa época eles decidem, né, como haviam vários selos no mercado e isso confundia os consumidores, eles se reúnem, né, as organizações responsáveis pelos selos se reúnem e decidem criar em 97 a Fair Trade Labeling Organization, né, que é a FLO, para regular, né, esse movimento do comércio justo e para criar critérios. Então, até 97, os critérios, nessa época, a gente ainda não tinha auditoria, né, mas a partir do momento que o movimento também foi crescendo de 97 para frente, né, foram surgindo, né, as organizações certificadas no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, né, que foi 2001 a primeira organização certificada, vê-se a necessidade de fazer as auditorias, porque o comércio, o consumidor tinha que ter essa garantia de que ele pagando mais por esse produto, ele estava consumindo um produto que cumpria, né, os critérios que estavam estabelecidos na época. Então, em 2003, surge a Flocert, né, a Fairtrade Internacional cria a Flocert, que é o órgão da Fairtrade Internacional para auditar e certificar as organizações, né, do Fairtrade. E, bom, nessa linha, né, de tempo, desde da época dos primeiros movimentos ali de produtores de café do México, a CLAC começou a se formar, né, ao longo da sua história ali. Então, a CLAC sempre lutou, né, para representar os interesses dos produtores frente a essas negociações, a esse sistema que estava instalado, né? Então, em 2004, forma-se, né, funda-se oficialmente a CLAC como rede de produtores da América Latina, e ela segue, né, nesse processo de incidência, de participação, de luta mesmo, para que nesse mundo do comércio justo, fair trade, houvesse um equilíbrio, né, entre o que o mercado queria e o que os produtores também querem, né? Ela lutou sempre para que existisse um equilíbrio na estratégia de como você vai abordar essa certificação para o mundo, né? Como que você vai vender essa certificação para o mundo, e os produtores eram uma parte muito importante, né? Uma parte essencial nesse processo. Então, de 2004 a 2012, acontece esse processo de transição, né? E em 2012 a CLAC passa, né? Não só a CLAC, mas as outras 3 redes de produtores, que é a África e a Ásia, ela passa a ser dona, né? Coproprietária do sistema Fairtrade internacional, né? E que foi uma grande conquista, porque a partir desse momento as redes de produtores passam a ter uma cadeira, né, na diretoria da Fairtrade Internacional. Então, todas as decisões estratégicas, né, todo o planejamento, ele é feito de uma maneira democrática, né, com a participação
tanto do mercado quanto dos produtores. Bom, eu já mostro para vocês um pouquinho dessa estrutura no mapa, mas eu queria trazer para vocês antes, assim, os princípios que permeiam, né, o comércio justo. Então, a gente tem as oportunidades para os pequenos produtores, né, a transparência e a responsabilidade, práticas comerciais justas, pagamento justo, não ao trabalho infantil e não ao trabalho forçado. A gente tem o princípio da não discriminação, da promoção da igualdade de gênero e da liberdade de associação, boas condições de trabalho, desenvolvimento de capacidades, a promoção do comércio justo e o respeito ao meio ambiente. A gente vai ver um pouquinho como que a gente trabalha, né, e como que esses princípios estão refletidos dentro da certificação e como a gente trabalha isso na prática um pouquinho mais para frente. Então, assim, falando da estrutura, né, desse sistema, a gente tem aqui representado nesse mapa 2 atores muito importantes depois dessa mudança ali de 2012 que aconteceu, que as redes passam a ser donas da certificação Fairtrade, né? Então, em amarelo, verde, no mapa, né, vocês veem as 3 redes de produtores, que é a CLAC, que representa a América Latina e Caribe, a Fairtrade África e o NAP, que é a rede de produtores da Ásia, né? E essas 3 redes, elas são donas de 50% da certificação Fairtrade, né, do sistema. E os outros 50% é de posse das iniciativas de mercado, né, dos compradores. Então, vocês estão vendo aí representados no mapa esses países compradores. E a gente tem essa organização guarda-chuva, que é a Fairtrade Internacional. Hoje a gente não tem mais o nome FLO, né? É a Fairtrade Internacional, com sede na Alemanha, né? E esse sistema 50-50, ele funciona por representações dentro da diretoria, né? Então, as 3 redes, elas, nas eleições, né, da Fairtrade Internacional, cada eleição a gente tem um representante das 3 redes para levar as discussões, enfim, a voz dos produtores na diretoria. A diretoria da Fairtrade Internacional também é composta por essas iniciativas de mercado, esses braços comerciais, né, que a gente tem aí Fairtrade Alemanha, Fairtrade Inglaterra, Fairtrade Holanda, Fairtrade França, que são essas iniciativas de mercado que trabalham promovendo, né, a certificação. Então, a gente tem representação de produtores, do mercado e também da sociedade civil. A gente tem esses três atores dentro do board ali, da diretoria da Fairtrade Internacional. E em nível país, né, a CLAC, falando já da estrutura da CLAC aqui na América Latina, a gente tem representantes nacionais da CLAC em cada país. Então, aqui no Brasil, a gente tem a BRFair, que é a nossa associação que engloba todas as organizações que são certificadas, né, quase todas, que são certificadas pelo Fairtrade aqui no Brasil. Então, a CLAC, como ela não tem sede, né, nos países, a sede dela é em El Salvador, na América Central, ela trabalha, né, de mãos dadas, né, tem as suas sócias nacionais e suas representantes nacionais. Bom, e aí, só para vocês entenderem um pouquinho, né, desses tantos de atores que existem, né, dentro do sistema, a gente tem, então, a Fairtrade Internacional, que é responsável por estabelecer os critérios, né, da certificação, as normas, e por fazer as políticas e a parte estratégica, né, de gestão, o planejamento estratégico. Nós temos a Flocert, que é uma entidade terceirizada que realiza as auditorias e certifica, né? Então, tanto as organizações de pequenos produtores, as empresas de trabalho contratado e os comerciantes, né? A Flocert é responsável por fazer essas auditorias. A gente tem as iniciativas nacionais Fairtrade, que são aquelas que
estão representadas em azul no mapa também, que fazem o marketing, a comunicação e fazem o licenciamento da marca, né, do Fairtrade. Então, eles que são responsáveis, por exemplo, na Inglaterra, a Fairtrade do Reino Unido ali, ela tem a responsabilidade de fazer todo o relacionamento com os clientes que compram Fairtrade, de fazer o marketing, de regular o uso do selo, né, de fazer campanhas de promoção do Fairtrade. Então, isso a responsabilidade principal é marketing, comunicação e licenciamento da marca. Alguma pergunta? Estou ouvindo o microfone aqui aberto. Vocês estão me ouvindo, ok, né, Leila? Tudo certinho, Paula. Ah, tá. Porque é ruim, a gente fica falando que eu tô falando com a minha tela sem ver o rostinho de vocês. Não, tudo Ok, certo. Qualquer coisa a tá bom. gente interfere aí. Certinho, obrigada. Então, a gente também tem nessa estrutura as redes, né, de produtores que são responsáveis quando as redes, elas assumem esse papel, né, de proprietárias do sistema, elas também assumem a responsabilidade de prestar esse suporte às organizações que são certificadas, né, com o fortalecimento e o desenvolvimento dessas organizações, não só a manutenção da certificação. E aí, assim, só para dar um panorama um pouco da CLAC, hoje a gente é a rede mais desenvolvida, né, das 3 redes, então essa estrutura que a gente tem aqui, né, na América Latina, no Brasil, ela se repete, né, de uma forma mais tímida nas outras 2 redes, né, elas estão um pouco menos desenvolvidas, mas só para vocês entenderem um pouco a abrangência, né, do nosso trabalho. Hoje a gente representa 1.000 organizações que são certificadas pelo Fairtrade e a gente está em 24 países aqui da América Latina e Caribe. Então, basicamente, a missão da CLAC é representar, né, e promover os interesses, o empoderamento e o desenvolvimento dos seus membros e das suas comunidades. A CLAC, ela recebe, né, um apoio financeiro, né, um repasse financeiro da Fairtrade Internacional para fazer esse apoio às organizações que são certificadas, né? Então, isso acontece também com as outras 2 redes. Então, a gente hoje trabalha com uma equipe, né? Na verdade, eu faço parte de uma equipe que se chama Empoderamento e Autogestão, mas a gente tem a nossa área comercial, temos a área de eixos transversais, temos a área de projetos, né? E temos a área de produtos e mercado também. Então, cada especialista, cada área trabalha dentro da CLAC desenvolvendo as atividades, né? Então, a gente faz assessoria em critérios, né? A assessoria na parte de produção e produtividade, fortalecimento financeiro, assessoria comercial para as organizações, o fortalecimento organizacional, projetos de adaptação às mudanças climáticas, inclusão de mulheres e jovens, equidade de gênero, direitos laborais, a gente trabalha devida diligência em direitos humanos e meio ambiente, e o tema de soberania alimentar com as nossas organizações. E aí, falando de ferramentas, né, do Fairtrade, o que é o diferencial da certificação? A gente tem 2 ferramentas principais, que são o preço mínimo, né, que a Bruna pode contar um pouquinho melhor para a gente como que funciona na prática, né? Mas o preço mínimo é um valor que ele é calculado nos custos de produção e ele é coletado nos países onde produz aquele produto, né? Para dar segurança para o produtor, né? Para que ele tenha uma produção sustentável, né? Para que ele não fique à mercê dessas variações que acontecem no mercado, né? Igual o mercado, a gente tem visto, né? Ultimamente aí essas oscilações de mercado. Então, o preço mínimo ele vem para garantir, né, que o produtor tenha um custo de uma produção sustentável e que cubra o seu custo para que ele continue na atividade, né?
E além do preço mínimo por produto, né? Esse preço mínimo ele é determinado por produto, existe um prêmio, né? O prêmio Fairtrade, ele é um valor adicional que é pago para as cooperativas e associações, ele não é um valor pago de forma individual, para que esses produtores se desenvolvam, né? Para que eles invistam em projetos de desenvolvimento das suas comunidades, das suas famílias, enfim, de onde eles estão inseridos. E o prêmio, ele é um recurso que precisa ser decidido de forma democrática, né? O Fairtrade, ele é uma certificação que não é uma certificação individual, né? O Fairtrade, ele exige, né, nos critérios que os produtores estejam organizados ou numa estrutura de cooperativa ou em associação, e esse valor desse prêmio ele é decidido em assembleia, né? Então, quais projetos a organização vai investir, isso tem que ser decidido em assembleia. Existe um planejamento que tem que ser feito com esse recurso para que seja apresentado na assembleia e os produtores decidam de forma democrática em quais projetos eles vão investir o recurso, quais as prioridades, né? Quais as necessidades da organização naquele momento. Então, é bem interessante esse processo, assim, do prêmio, né, nesse sentido, porque você precisa fazer todo um estudo, um inventário de necessidades, você não pode pegar o recurso e falar, nós vamos comprar isso, nós vamos fazer aquilo, não, isso tudo precisa estar baseado em documentos, em evidência, em visitas de campo, né, em levantamento dessas necessidades dos sócios, né, da organização. Existem 3 tipos de critérios, né, são critérios para organizações de pequenos produtores, onde o benefício do prêmio ele vai para a organização, né, existe o critério de empresas de trabalho contratado, que são os critérios que se aplicam às plantações, às frutas frescas, né? E o benefício do prêmio vai para a associação dos trabalhadores que trabalham nessas empresas. Então, ela não vai para o dono da empresa, tem que se criar uma associação desses trabalhadores que trabalham ali, e essa associação recebe o recurso do prêmio para utilizar da mesma forma que é utilizado nas organizações, cooperativas e associações, tem que ser votado em assembleia, tem que usar de maneira eficiente, enfim, tem que ser feito o levantamento de necessidades da mesma forma, e existe o critério para os comerciantes, né, para os traders, então, aqui no caso, exportadores, importadores, então, todos que fazem a negociação também existe um critério específico para regular essas negociações dentro do Fairtrade. Bom, aqui no Brasil, né, a gente tem hoje 54 produtores, sendo desses 54, 42 organizações de pequenos produtores, que no caso, né, um exemplo aqui é Ecocitrus, né, a gente tem 42 cooperativas e associações de pequenos produtores, e nós temos 12 empresas de trabalho contratado também aqui, somando, né, esse grupo de produtores das frutas frescas. E a gente hoje tem 8 produtos que estão certificados aqui no Brasil, que é o café, o suco de laranja, as frutas frescas, castanha, mel, a soja, o guaraná e ervas e especiarias, representados aqui no nosso país. A gente tem dentro da certificação Fairtrade, né, como um todo, alguns produtos principais, né, que são café, banana, cacau, o açúcar, as flores, o chás e o algodão. Então, esses são produtos principais dentro do sistema global como um todo, que não são só produzidos aqui na América Latina, né? Nas outras 2 redes também. E aí, eu queria só mostrar para vocês, finalizar a apresentação, mostrando para vocês um pouquinho de como a gente trabalha, né, esses critérios na prática, quais são alguns impactos da certificação.
A gente tem aqui representado duas situações. Aqui é um momento de uma organização que está fazendo sua assembleia, à minha direita, né? E à minha esquerda, perdão, estão fazendo a sua assembleia. Então, nessa assembleia, eles estão fazendo prestação de conta, né? Estão decidindo aí o que fazer com o recurso do prêmio. Então, a gente tem uma associação que começa, né, com poucos produtores aí, e aqui nesse momento você já vê o empoderamento deles nesse processo de decisão, né? E uma sala cheia de participação aí de produtores. Então, esse desenvolvimento social, ele é muito importante e isso está traduzido dentro dos critérios. A gente tem outra foto aqui de um treinamento de aplicação de agroquímicos, né? Essa foto específica é de um treinamento que é dado para os trabalhadores, para quem aplica, né? Para os parceiros dos produtores, enfim. Então, aqui também a gente tem uma preocupação muito grande dentro da certificação com a capacitação de todos os que estão envolvidos no processo de produção, né? A gente tem dois exemplos aqui também de desenvolvimento econômico, né? Nessa foto do casal, a Dona Maria com o seu Antônio, eles são de uma associação de café, onde eles começaram com terreiro de chão, né? E pequenininhos, e hoje eles tiveram condições com o recurso do prêmio, né? Com o preço mínimo, né? Do café, investiram nos terreiros, né? Suspensos e estão trabalhando aí, né? Com cafés especiais, né? Então eles também já ganharam prêmio, né? De concurso de qualidade, enfim. Esse é um exemplo assim de melhoria na infraestrutura da propriedade, né? De quanto eles mudaram depois da certificação Fairtrade. E aqui nessa foto onde está escrito As Costas e Xícara da Silva é o exemplo de uma associação aqui da minha cidade, de Boa Esperança. Eles começaram pequenininhos, né, como associação, depois se transformaram, né, em cooperativa, e hoje eles dominam todo o processo da cadeia, né? Eles são produtores, são exportadores, são traders, né? E eles também investem, abriram a cafeteria deles e estão promovendo o fair trade no mercado interno. Então, isso é ao longo de 10 anos de certificação, é um impacto, né, um exemplo do impacto da certificação e da mudança que eles tiveram, né, ao longo desse tempo. Aqui também um exemplo de algumas ações, né, ambientais que a gente promove dentro da certificação aqui, uma proteção das nascentes aí, um manejo aqui, um exemplo de manejo de resíduos, né, perigosos. Aqui também são outras ações que a gente desenvolve, né? Aqui é uma participação na Semana Internacional do Café, né? E a promoção do concurso Golden Cup, né? Que é um concurso de qualidade. E aqui do lado, nessa foto onde está todo mundo com o certificado na mão, aqui em Boa Esperança, né? Onde eles são uma cooperativa pioneira que eles promovem um projeto que se chama Cidades do Comércio Justo, né, que é um projeto nacional, onde existia, né, bastante nas nossas cidades da Europa, nos países onde se consome, né, o fair trade, e agora aqui no Brasil a gente tem atualmente 3 cidades que também estão promovendo esse consumo responsável, promovendo os princípios do comércio justo na sua cidade, junto com as organizações certificadas. Então, esse é um processo de empoderamento, né, dos produtores. Eles foram muito visionários nesse sentido de poder querer levar para a comunidade onde eles estão inseridos um produto de qualidade, né? Então, aqui em Boa Esperança é uma cidade de comércio justo, e eles fazem esse trabalho de promover, né, de educar mesmo a população, educar nas escolas para essa mudança, né, de consumo, desse olhar mais voltado para a sustentabilidade. E aqui também é o último exemplo que eu trouxe para vocês, que é a inclusão das mulheres, né? Que é um processo que a gente promove também muito dentro da certificação, e de jovens, né? Esses são
Esse foi o último curso de jovens líderes que a gente promoveu há umas 2 semanas, que a gente está, né, promovendo ainda, porque a gente sabe que o problema da sucessão é muito grande, né, na nossa agricultura, então é uma das preocupações e um dos trabalhos que a gente faz também muito forte dentro da certificação. E as mulheres também, né? Hoje a gente tem várias organizações dentro aqui do Brasil que já estão formando seus grupos de mulheres, enfim, estão lideradas por mulheres, então é um processo contínuo aí de melhoria e que a gente tem buscado dentro da certificação também. Bom, é isso. Eu acho que eu falei mais de meia hora. Desculpa, Leila. Mas é porque é muita informação boa para trazer para vocês. Muito obrigada, gente. Com certeza, sem problemas. Ficaremos ouvindo bem mais, Paula. Se quiseres complementar com mais questões, fique bem à vontade. Mas Não, eu assim, acho que agora eu vou preferir ouvir, né, os colegas, as dúvidas. Estou à disposição. ótimo, Paula. Acho que deu assim um apanhado geral para nós entender um pouco dessa. É um pouco, né? Porque é bem complexa essa questão Sim, do fair trade. Eu acho que os colegas, não sei se tiver alguma pergunta aí, alguma contribuição, ficou alguma dúvida. Acho que vamos ter um tempinho aqui agora para bater um papo e se aprofundar um pouquinho mais no tema. Não sei quem de vocês também já tinha esse conhecimento, né, desse comércio justo. Muitas vezes, né, Paula, acho que ontem eu comentei contigo, a gente contribui nesse processo, né, mas não entende o conceito e tudo como isso se congrega, né, toda essa questão da certificação, né. Muitas vezes sim. essa aproximação, assim, né, do produtor, consumidor, essa questão da inclusão dos jovens e mulheres, tudo isso a gente assessora de certa forma, né? Mas enxergar como um todo na certificação desse comércio justo, né? Às vezes passa despercebido, né? Essa nossa contribuição aí nesse processo. Sim, na verdade, vocês são parte essencial, né? Assim, a gente não desenvolve nenhuma ação sem os parceiros, né? Assim, as nossas organizações, a gente fala do nosso trabalho, mas o nosso trabalho, ele é uma parte, assim, de facilitação e apoio, mas as parcerias que existem, né, com a Emater, com as instituições, né? A gente tem Sebrae, tem, bom, o SENG, o CB, várias instituições parceiras, né, que viabilizam a implementação dessas ações, porque, por exemplo, na questão da gestão, né, nós, como equipe, a gente tem uma equipe muito reduzida até em campo, né, então a gente não é especialista em tudo e a gente precisa, né, dos parceiros. Então, nessa questão de gestão, as nossas organizações, elas fazem parceria, né? Quando a gente fala, olha, vocês estão precisando melhorar essa questão financeira, ou vocês estão precisando melhorar mesmo a parte de estruturação da organização. Então, existem os parceiros que a gente sempre aciona, né? A parceria é muito importante, né? Vocês aí no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem as organizações, tanto a Ecocitrus quanto a de Salzano, né? De Liberato Salzano, tem um apoio muito forte, uma parceria muito assim, fechada mesmo, né? De lado a lado com a Emater. Então, é muito importante esse processo, né? Esse apoio de vocês, assim, porque vocês estão ali, né, no dia a dia dos produtores, né? Então, a gente não consegue chegar a todos, né? Colegas, alguém tem algum questionamento, alguma contribuição? Até que os colegas pensam aí, eu vou trazer uma dúvida que eu fiquei na questão ali, tu falaste das ferramentas, né? Do preço mínimo e do prêmio. Esse prêmio que tu te referes é um valor que vem da própria organização, certificação, ou é mesmo um valor dentro da cooperativa, por exemplo?
Eles esse prêmio destinam pra... prêmio é um valor que vem do comprador, né? É o comprador que paga, por exemplo, na negociação de um suco. Vamos usar o exemplo do suco aqui. A Bruna, você me ajuda, viu? A gente tem, por exemplo, a Ecocitrus tem a certificação, vende, né, o suco orgânico, né? Então, a gente tem, se eu não me engano, o prêmio é $350 por tonelada, se eu não me engano, ou estou errado. 970 para esse que a gente pratica Mentira, aqui. 970. Esse é do NFC, né? Isso, esse é o que a gente pratica aqui geralmente, então, por exemplo, $970 por tonelada de suco, que é pago a mais, né, para a organização e já é um critério da certificação. Então, vamos supor que a Ecocitrus vende, né, 200 toneladas ou 400 toneladas. Então, por tonelada, a organização recebe esse recurso, né, que é pago por esse comprador, né, e aí, quando chega esse recurso na Ecocitrus, ela vai receber um recurso ao longo do ano, né, da produção, de acordo com as negociações que são feitas. Esse montante, a Ecocitrus tem que fazer um planejamento. Ok, eu tenho, sei lá, R$500 mil para investir, né, de valor de prêmio esse ano. Então, esse valor, o que nós vamos fazer com esse recurso? Nós precisamos investir em melhorias na fábrica, né? Nós precisamos investir em treinamentos para os produtores na parte de manejo do solo, melhorar a fertilidade do solo. Nós precisamos comprar uma estrutura nova, fazer uma estrutura nova, porque nós estamos crescendo aqui, os produtores não estão cabendo mais na Ecocitrus. Ou nós precisamos investir também numa capacitação ou num projeto de biodigestores, enfim, tem vários, né, questões que precisam ser atendidas ali. A gente quer contratar uma consultoria na parte de RH, a gente precisa estruturar aqui a nossa organização. Então, assim, de acordo com o levantamento que eles fazem, né, com a análise de risco que eles fazem em campo, eles vão decidir o que fazer com esse recurso. Entendeu, Leila? Então, ele já é um recurso que já está dentro do critério, o comprador já compra sabendo que precisa pagar um preço mínimo e um prêmio para a organização. Ótimo, muito obrigada. A Tatiane agradece, Paula, a tua apresentação, e ela tem um questionamento. Como trabalham com várias ações transversais à sustentabilidade da produção de alimentos, gostaria de saber se a parte das embalagens sustentáveis também tem sido trabalhada e como isso é trabalhado. Como vocês trabalham essa parte das embalagens, Bruna? Então, aqui a gente sempre tenta usar embalagens retornáveis. Claro que às vezes a gente fica um pouco preso, né? Como a gente trabalha muito com exportação, não tem como tu trazer do outro lado do mundo algum tipo de embalagem. Então, a gente foca nos tambores, que são retornáveis, e o cliente pode utilizar de alguma outra forma quando chegar no destino final. E a gente tem também as embalagens assépticas, que elas podem ser recicladas, mas a gente não consegue fazer nada com elas. A gente só envia para reciclagem mesmo. Mas, por enquanto, essa ainda foi a melhor solução que a gente achou aqui para esse tipo de processo. Sim. Tatiane, boa pergunta sua, porque geralmente as nossas organizações, elas trabalham, né, mais direto com a exportação. Mas eu tenho visto alguns exemplos de embalagens sustentáveis nos países consumidores, né? Isso daí está sendo cada vez mais promovido, né? Lá o suco com embalagem isso, talvez no envase final, né? Quando vai para o mercado, para a gôndola, no cliente final, a embalagem já seja um pouco diferente do que a gente que vende direto para a indústria, né? Sim, mas eu tenho visto também um pouco dessa mudança quer dizer, já faz tempo que eles estão trabalhando
nas últimas apresentações que eu assisti de mercado lá, né, de produto final, eles já estão trabalhando com essas embalagens mais sustentáveis, né? Ótimo. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Perguntas? De nada, Tatiana. Bom, quem sabe a gente ouve, então, a Bruna, seus colegas vão pensando mais um pouquinho, tu ficas mais um tempinho, né, Paola, conosco? Sim, fico Tá sim. bem. Então, vamos ouvir a Bruna e depois a gente abre novamente, então, para perguntas. Ok, Bruna, combinado. a Bom. Bruna, então, é da Ecocitrus, né? Queres, então, te apresentar melhor, Bruna? Sim, vou falar um pouquinho de mim, não reparem a voz, que eu estou um pouquinho resfriada. Trabalho aqui na Ecocitrus há uns 8, 9 anos. Trabalho na área comercial. Desde então, faço todo o processo de exportação e comercialização dos produtos. Trabalho com a parte de comercialização da flor aqui na Ecocitrus. E hoje eu tenho que falar um pouquinho da cooperativa, não sei se todo mundo conhece, mas vou apresentar um pouquinho da cooperativa para vocês, que hoje a gente tem em torno de 100 funcionários, mas tudo começou lá em 94, quando um grupo de agricultores decidiu que eles queriam uma alimentação melhor para sua família e para a região onde eles moravam, então eles decidiram pela fomentação da citricultura orgânica aqui na região. Com isso, eles precisavam dos insumos, né, para poder seguir com a produção, e eles então fundaram a usina de compostagem, que é onde diversas empresas aqui da região destinam os resíduos e a gente faz a transformação, transformando em composto orgânico, em resíduos, para aplicar na agricultura, né? Com isso, eles investiram nos pomares. A gente tem pomares de mandarinas, que o pessoal aqui do sul chama de bergamota. Nas outras regiões do país tem vários outros nomes, mas aqui a gente costuma chamar de mandarina, né? Temos produção de laranja, de limão, e a gente está nessa relação com a flor desde 2005, que é onde o pessoal quis ter uma recompensa, vamos dizer assim, ter uma remuneração mais justa pelaquela fruta que eles entregavam, né, no mercado, ou mandavam aqui para a fábrica para fazer o processamento. Então, hoje, a gente faz o processamento de todas as frutas dos associados, né, das variedades que a gente trabalha aqui na fábrica, e todos os nossos produtos, eles são Fair Trade, tem a certificação Fair Trade hoje, né? A gente tem produção de sucos integrais e concentrados, óleos essenciais, e de laranja, mandarina e limão. Hoje a gente está trabalhando com limão siciliano, que é bem importante também. O que a flor significa aqui para a gente, para o agricultor, né? Eu acho muito bacana quando a gente vai acompanhar alguém na casa de um produtor, porque eles ficam muito felizes, principalmente quando é alguém que diz, é da flor, ou esse suco é flor, né? É fair trade. Eles ficam muito felizes porque eles veem que aquela frutinha que eles entregaram ali, que se transformou em suco, vai chegar do outro lado do mundo e é de comércio justo. Então, eu tenho certeza que a Paola já conversou com algum associado que já visitou, e a gente vê nítido no rosto deles, assim, a felicidade deles, daquela produção deles ser reconhecida no mundo e ainda ser de mercado justo. Então, para nós, o mercado justo é muito importante, porque eles sabem que aquele valor de fruta que eles estão recebendo, o trabalho deles é tudo reconhecido, né? E é justo. O uso do prêmio também é muito importante, porque eles decidem juntos o que eles vão fazer, qual vai ser o investimento, qual vai ser a melhoria que eles vão fazer.
Então, é tudo feito em conjunto, né? Como uma cooperativa, eles decidem tudo em assembleia, mas é bem bacana de acompanhar. Falando um pouquinho da comercialização aqui, a gente faz a comercialização, principalmente, a gente consegue vender todos os produtos como Fair Trade, porque a gente tem todos os produtos certificados. A cooperativa em si tem a certificação, né? E hoje todos os nossos produtos são certificados. Mas a gente tem uma demanda muito alta para o nosso suco de laranja, porque a gente tem a produção orgânica, né? Nossa produção é voltada para a certificação orgânica. Então, além do Fair Trade, a gente tem outras certificações. Certificação orgânica na Europa e nos Estados Unidos. A gente tem certificação de produtos Demeter, que são biodinâmicos. A gente tem a certificação kosher. Então, isso são tudo, todos pontos para agregar valor no produto final, né? Então, hoje, a maioria dos nossos... a maior demanda, né, que a gente tem é para o suco de laranja orgânico. Né? A gente trabalha com os concentrados e com os integrais, mas a demanda maior é pelo integral, né, que é o suco pronto para beber. De repente, nessa nomenclatura fica um pouquinho difícil de entender, mas é o suco pronto para beber. A gente trabalha só com o produto para a indústria, então as embalagens são grandes, são tambores, são big bags de 1 tonelada de suco. E aí, quando chega no produtor, no comprador, ele faz um processo, faz um novo envase e destina para o consumidor final. Talvez na gôndola do mercado, né? Para alguma indústria também. Então, isso fica mais a critério do cliente de como ele vai processar o suco. Como a gente tem essa demanda muito alta por suco de laranja, e suco de laranja orgânico, principalmente, a gente faz os contratos anuais, né? De um ano para o outro, a gente já tem um contrato, uma negociação feita, e essa questão de ser fair trade já ajuda muito na negociação, porque a gente tem como é que eu vou te dizer, uma base do preço que a gente vai seguir, porque a gente tem aquela tabela de preço mínimo que a Fair Trade nos dá. Então, por exemplo, vamos no suco de laranja, que nem a Paola falou antes. Hoje a gente sabe que o suco de laranja, ele tem o preço mínimo de 970 toneladas, tá? Então, menos que isso, a gente não vai vender os nossos produtos, né? A gente não vai vender. E então, a gente sabe que até ali, a gente pode ir. O resto, se a gente conseguir vender a um valor a mais, é sempre lucro para o produtor. Então, a gente tem clientes que a gente trabalha, por exemplo, com $1.000 a tonelada, $1.200 a tonelada, mas menos que os 970 a gente nunca vai chegar, porque é o preço mínimo que a Flor nos embasa ali que a gente pode ir. Então, esse é um valor justo para o produtor e justo para o cliente também, que ele sabe que menos que isso ele não vai pagar de jeito nenhum. Então, né, a negociação vai a partir daí. Nessa parte das negociações, que a gente pode fazer de um ano para o outro, a gente tem uma demanda alta, então a gente já consegue, esse cliente aqui, ele quer já, para o ano que vem, ele já quer deixar um volume X lá reservado. Então a gente já sabe, né, que esse volume aqui é para aquele cliente. Vai chegando mais perto da safra, a gente vai... é um produto bem sazonal, né, a laranja que a gente tem aqui no Sul. A gente tem produção de laranja em agosto, setembro, outubro só, depois não tem mais. Então, quando vai chegando aquele período, a gente vai vendo se a safra vai se comportar daquela maneira que a gente esperava e tudo mais. E aí a gente vai fechando os contratos, vai negociando os pontos ali, a forma de pagamento, vai ajustando com o cliente parte de lote, parâmetros de qualidade, e aí vai fazendo as negociações até que a gente tenha um contrato elaborado. O contrato, ele tem que seguir algumas regrinhas, algumas informações básicas. Né? Eu tenho um checklist ali de contratos, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Que a gente criou, que depois de apanhar um pouquinho, a gente criou esse checklist, que é onde a gente vai ali botando todas as informações que são necessárias, tanto para nós,
quanto para o cliente lá fora também, garantir que tá justo para os dois lados, né? E aí a gente faz esse contrato e vai providenciar o embarque do cliente. A gente não tem nenhuma venda de mercado justo aqui no Brasil. Então, todas as nossas vendas de mercado justo para o exterior, são para o exterior. Então, é tudo com documentação de exportação mesmo. Contrato de venda, invoice de pagamento, nota fiscal, documentação de embarque. Então, tudo isso é feito de uma maneira que seja identificado que é uma venda fair trade. A gente identifica isso em todos os documentos de venda, né? E, além disso, a gente identifica o produto também, né? Porque mesmo que todos os nossos produtos sejam certificados, a gente não consegue vender todos os produtos como fair trade. Então, a gente tem algumas vendas normais no mercado interno que não sejam fair trade. Então, quando a gente tem uma venda fair trade, a gente identifica ela, né? A gente identifica a embalagem com uma etiqueta dizendo que aquele produto ali que o cliente está recebendo é fair trade, para ficar mais visual, né? E aí a gente vai acompanhando o embarque. Quando chega no cliente, ele dá um feedback se recebeu certinho. A gente acompanha o pagamento para ver se está tudo certinho com o cliente. E é bem importante destacar que quando a gente faz ali a documentação, né, a gente tem o valor de venda destacado, comprou X volume a tantos dólares, e a gente tem também o valor de prêmio que tem que ser separado. É tudo separado na documentação. Então, naquela invoice lá tem, sei lá, 20 mil para pagar, 18 mil é de produto, 2 mil é de prêmio, né? Claro que tá tudo certinho, conforme o volume, mas é tudo bem separado e diferenciado. Eu não tô falando muito, vocês estão conseguindo entender. Eu tô meio fã. Tá? Conseguindo sim, Bruna. Então tá. Pode ir com calma aí. Tá em recuperação bom. Ainda, né? Mas assim, depois disso, o cliente faz o pagamento, né, conforme o acordado ali, acordamos o contrato. E aí, a gente faz um balanço final no final do ano. Nesse ano, a gente teve, sei lá, 20 mil reais de prêmio, né? Mesmo que sejam em dólar, a gente faz a conversão, né, e resultou em X reais. Na assembleia do ano seguinte, os produtores vão se juntar e vão ter, né? Geralmente, a gente dá opções aqui na administração, a gente, tem isso aqui que é interessante, tem isso aqui que é interessante, isso aqui vai beneficiar tal e tal área. E aí a gente, né, propõe na assembleia. Por exemplo, algumas coisas que a gente já fez com prêmio aqui na Ecocitrus. A gente já trocou o piso da fábrica, né, que a fábrica é dos associados também. Então, né, a gente já trocou o piso da fábrica, onde a gente ia conseguir trabalhar melhor para processar a fruta deles. A gente já aplicou esse valor em cursos, tanto para a parte da administração quanto para os produtores, né? Já adquirimos caixaria para o pessoal colher as frutas e utilizar. Então, cada ano eles fazem uma escolha de como eles querem investir esse valor. Mais. Nessa parte do prêmio, é bem maleável, né? Então, a gente dá alguma ideia. Se tem algum produtor que queira dar alguma outra ideia que acha que deve investir, por exemplo, a parte da caixaria foi sugestão dos próprios agricultores. Eu acho que a gente devia comprar aquelas caixas de plástico, né? Para colher a fruta, porque tá tudo ruim e a gente não tá conseguindo trabalhar. Então, isso foi, né, a sugestão deles, e eles mesmos votam e trabalham nessa escolha. O preço da fruta também, que vai ser aqui, como a gente trabalha com a compra de toda a fruta do associado, e o associado entrega toda a fruta para a produção de sucos e óleos essenciais, o preço que vai ser pago a cada ano também é decidido em assembleia e é registrado em ata, para que eles possam, né, ter aquele controle ali de quanto que vai render a fruta deles.
Um diferencial que a gente tem aqui na Ecocitrus é que todas as frutas vão para produção de sucos, não é? As mais bonitas vão para vender no mercado e os refugos vão lá para fazer suco. Não, aqui a gente faz suco de tudo e óleo essencial de tudo. Então, toda a produção do operado vai para a indústria de sucos e óleos essenciais. Tá? O que mais? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sei se vocês conseguiram entender na parte da comercialização, mas é basicamente isso. A gente faz a negociação de acordo com a demanda do cliente, entra de acordo com os pontos do contrato, faz a documentação de acordo, a gente segue um checklist de todas as informações e identificações de uma venda fair trade que tem que constar, e faz a entrega e controla os pagamentos de acordo. Então, acho que é mais ou menos isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me passar, que eu vou tentando responder para vocês. Certo, Bruna. Eu acho que as colegas podem ir interagindo mesmo, né? Perguntando que... tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo, se o preço da venda da tonelada do suco é $970. Não, na verdade, assim, ó, Eduardo, o preço mínimo, a Fairtrade tem uma tabela de preços mínimos, né? Então, a gente segue, por exemplo, eu dei de exemplo o tempo inteiro como suco integral de laranja. O preço mínimo hoje na tabela para o suco integral de laranja é $970 a tonelada. Para o suco concentrado já muda um pouco, eu não vou saber de cabeça agora, mas é um pouco diferente, é um pouco mais. E a gente vende em tonéis também, tanto o integral quanto o concentrado, são todos na mesma embalagem, só que muda a pesagem da embalagem. Mas é isso aí. E aí, além dessas $970 a tonelada, que é o preço do produto, a gente vai ter a bonificação do prêmio Fairtrade também, que é $90 a tonelada. Te dei errado antes. É $90 a tonelada para o suco integral. Certo, a segunda parte da pergunta aí tu já respondeste, então. Isso aí. Tu falaste na questão de venda além, né, que produz mais do que o que vende em fair trade. Como é que é feita essa divisão, assim, né? Uhum. E por que não o que vende aqui não entra na questão do fair trade? Como é que é essa? Na verdade, todos os produtos têm a certificação fair trade. O que acontece é que a demanda do mercado europeu demanda a produção fair trade. Então, a gente tem vários clientes que compram o produto como fair trade. Só que, como a Paola falou, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura agora que está se criando ali, algumas cidades que estão à procura desse produto, mais no café, né, que é mais aquela região lá. Então, aqui no Brasil a gente não tem essa demanda. Então, a gente vende produtos no Brasil como uma venda normal, né, uma venda tradicional. E aí, quando a gente trabalha com a exportação, né, a gente oferece sempre o produto fair trade primeiro. Por quê? Porque valoriza mais o associado, porque a gente vai ter um preço melhor, porque a gente vai ter um prêmio, né? Então, o cliente não aceitando a venda fair trade, a gente tenta ir mudando as negociações, mas geralmente as vendas de exportação são como fair trade. Bruno, eu posso fazer uma pergunta? Sim. Vou fazer uma pergunta e um comentário. Na verdade, vocês são uma das poucas organizações que conseguem vender toda a produção sob o sistema, né, dentro do sistema, porque a maioria das nossas organizações, elas vendem entre 30% e 50% da produção sob condições fair trade. O suco de laranja,
ele tem uma vantagem em relação a essa porcentagem, né, do café. E vocês, como orgânicos, ainda têm mais vantagem ainda, porque vocês são uma das únicas, né, organizações, porque, na verdade, a gente tem vocês e tem um pouquinho de volume ali em Salzano, né, de suco de laranja orgânico, e no Nordeste também a gente tem uma, na Bahia, né, tem um pouquinho de suco orgânico lá. Então, vocês têm essa vantagem, e aí vocês vendem o suco de laranja todo orgânico, fair trade, e aqui no Brasil vocês também vendem suco orgânico, o integral, ou não tem? O do Brasil é outro produto, a mandarina ou outro? Na verdade, a gente tem a maior demanda mesmo por laranja, indiferente, né, se for fora ou se for aqui no Brasil. Só que a gente não consegue atender todo mundo, né? O volume de fruta que os associados têm é bem pequeno com relação à demanda. Então, a gente sempre tenta exportar de uma maneira fair trade por todas as vantagens que a gente tem, do que vender aqui no Brasil, que tu tem impostos, tem mais um monte de coisa que tu tem que descontar ali do teu lucro final do suco. Então, a gente vende laranja orgânica no Brasil também, mas é tipo 10% e os outros 90% a gente exporta. Outra coisa que é bem importante é que, como a gente tem essa base de preço do fair trade para trabalhar, a gente sempre vai tentar fazer a venda fair trade, né? Porque a gente tem o preço mínimo, a gente tem o prêmio, né? A gente tem assessoria e tudo mais. Ah, mas eu não quero fair trade, o cliente vai escolher. Então, a gente fica com a mesma razão de preço. Ah, beleza, você não quer comprar fair trade, mas o preço continua sendo esse. Porque por que eu vou vender para um cliente que quer comprar, né, pagando um valor qualquer de mercado, se eu tenho um cliente que quer comprar fair trade, eu ainda vou ganhar um prêmio, vou ganhar outras coisas. Então, a gente ainda leva como base o preço fair trade, por mais que o cliente não queira fazer a venda, a compra como fair trade. Então, a gente ainda segue nesse benefício de ter uma base de preço, que não, a gente fica ali e pronto, sabe? O valor agregado que vocês têm. Exatamente. Vocês têm o fair trade e o orgânico, o que quer mais? Vai comprar como convencional, então vai comprar em outro lugar, não é verdade? Ou vai pagar o preço mínimo. Exatamente. Tá certíssimo. Então, a gente trabalha dessa forma aí, mais ou menos, com a parte da exportação. Hoje, o nosso maior mercado ainda é a Europa. A gente trabalha muito com a França, com a Holanda, com a Alemanha. Então, a gente gosta muito dessa relação. A gente tem clientes há muitos anos na carteira, que são clientes de relação fair trade. A gente tem essa conexão, então, de um ano para o outro, a gente já vai fazendo as negociações e já vai trabalhando para a safra seguinte. Bem legal. Vários deles já vieram nos visitar aqui. De vez em quando, eles ainda pedem alguma coisa, informações de associado, fazem contato com os associados às vezes, para rolar alguma entrevista, alguma coisa assim. Eles gostam também desse contato com o produtor para ver que é uma pessoa de fato, que é uma pessoa né, verídica. Tem várias reportagens já que o pessoal já fez com os associados, e é bem legal esse contato assim, com o cliente e com essa relação de mercado justo também. A gente recebe muita demanda de qual é o impacto, né, da certificação nas nossas organizações, e essa relação próxima é muito importante, né, porque vocês mostram ali na prática se eles estão acompanhando a evolução de vocês ao longo do tempo, né? Vocês começaram pequenos, depois fizeram a fábrica, agora vocês já dominam, né, toda a cadeia aí, né, até a exportação. Então, isso é muito, assim, gratificante de ver, né? Um impacto bem forte aí na cooperativa. Agora tem que expandir a cooperativa, abrir para mais sócios, porque está precisando de suco, Bruna. É verdade. A gente tem bastante dificuldade com isso. Então, hoje a gente já está em torno de 100 associados, é um número meio que recorde, assim, é bastante gente. Mas a gente sempre está aberto para mais gente, estamos sempre de portas abertas aí para receber o pessoal, para visitar nossa fábrica, enfim. Mas é sempre difícil essa parte de ficar limitado ao volume de fruta que a gente tem, né? Então, a demanda é enorme e a gente não consegue atender todo mundo, porque
a gente não tem a quantidade de fruta suficiente. Mas Sim. é meu desejo, quanto mais, melhor. Quanto mais sócios, melhor. Ótimo. Como a gente vê, né, que isso também é questão, né, do comércio justo, é questão cultural de quem demanda, né, do consumidor, está envolvido, engajado nessa rede aí, né? Então, eu acho que é bem importante isso, por isso que a pergunta que eu fiz antes, né, de entender como faz essa divisão, mas não, tu colocaste que não, o produto já é ofertado com esse agregado, né? Sim. E aí quem vai procurar já tem, né, uma certa, digamos, conscientização e valorização do produto, né? Agora, eu aprendi muito, por exemplo, hoje, né, de ver como um todo essa questão da certificação do comércio justo, né? Porque não, às vezes a gente pensa que é só deixar de ir nos grandes mercados e ir direto na feira, né? Não. Mas não, tem toda essa questão envolvida aí, né? E o quanto a gente está, quando a gente busca por um produto assim, né, e valoriza e incentiva, né, os produtores, agricultores a acessar essa visão desse valor agregado, o quanto impacto isso traz, né, para todos. Principalmente para o cliente, quando ele vai, por exemplo, se é um cliente novo, né? E ele me pergunta quais são as certificações que a gente tem. Quando a gente fala que tem uma certificação Fair Trade, ele já fica mais tranquilo, porque ele sabe que tem todo um estudo atrás, né? Que o produtor ele não vai ter um trabalho escravo, vamos dizer assim, ele vai ter um trabalho digno, que as crianças não vão estar na roça ao invés de estar estudando, né? Que a gente tem um acompanhamento ali com o pomar e com tudo mais. Então, o cliente, sabendo dessas informações, ele já fica mais tranquilo na hora de comprar, né? Por isso que a gente fica bem feliz em apresentar esses selos, essas certificações, quando a gente vai ofertar uma venda, porque é uma maneira de conscientizar o comprador que está adquirindo o produto também. E uma dúvida que eu fiquei, essa questão da certificação, tem algum monitoramento ou sistemático de tempos em tempos? Como é que é isso? Eu não sei se é para a Bruna ou para a Paola isso. Tanto faz. Aqui a gente tem essa auditoria todos os anos. Todos os anos. Inclusive, já me falaram a data da auditoria alguns minutos atrás, que eu retornei. Já tem marcado a auditoria. Já marcaram a auditoria. Geralmente as auditorias são feitas anuais, né, da certificação. Acontece de pular um ano, porque a auditoria ela vai em períodos de 3 anos para renovação, né? Então, por exemplo, acho que vocês tiveram auditoria de renovação o ano passado, não foi? Ou foi próximo? Acredito que sim. Se não me engano, foi, né, um período do ano passado. Sim. Então, tiveram, aí daqui 3 anos eles têm uma auditoria de renovação. Nessa auditoria de renovação se aplicam todos os critérios, porque a gente tem critérios básicos, critérios maiores de desenvolvimento. E nessas auditorias no meio, né, que são as auditorias mais focadas, que a gente chama de segmento, aplicam-se alguns critérios, né? Então, pode ser uma verificação de algumas não conformidades que aconteceram na auditoria passada, vem para poder verificar, né? Mas isso depende muito, assim, disso, né? Da dinâmica do processo. Às vezes tem... hoje a gente tem menos, né? Mas antes existiam, por exemplo, quando você tem um problema grave, né? Uma não conformidade grave. Então, você recebe a auditoria próxima para ter essa verificação, né, da não conformidade, se foi corrigida, né? Então, tem esses ciclos, né, de auditoria. Certo. Colegas, alguma questão mais? Contribuição, pergunta? Podem também abrir o microfone. A câmera. Tá todo mundo com frio aí, tomando chimarrão. Todo mundo quieto aí.
Ninguém mais tem interações aí, perguntas? Leila, bom dia. Bom dia, Sinara. Bom dia. Diga, Sinara. Eu fiquei com uma dúvida, assim, só a título de conhecimento, em relação às auditorias. Os critérios são pré-estabelecidos, baseado em relatórios, em análises? Como é que funcionam esses critérios? Bom, Bruna, eu vou falar e depois se você quiser complementar aí. Tá. Sinara, sim, a gente tem critérios, né? A Fairtrade Internacional, ela propõe critérios e a Flowcert, ela desmembra esses critérios em um checklist, né? Esses critérios das organizações, eles são públicos, né? As organizações têm acesso. E dependendo do ano da certificação que você está, né, a sua organização está, se aplicam a uma quantidade de critérios. No caso da Ecocitrus, eles já estão, né, há mais tempo, então já se aplicam todos os critérios. E aí, como eu comentei, por exemplo, numa auditoria de renovação, que ela acontece a cada 3 anos, né, de ciclo, você tem uma listinha, né, que vai falando, né, vai aplicando, o auditor vem em campo, Bruna, na parte comercial, cadê os contratos? Tá tudo certinho aqui, vamos ver o checklist dos contratos, tem esse item, vamos supor que faltou algum item, aí a Bruna, o auditor marca, e na reunião de fechamento existe, né, esse feedback. Aí o auditor fala para a Bruna, Bruna, então a gente tem esse problema aqui que a gente precisa corrigir, vai levar essa não conformidade no critério 2, não sei o quê, bota lá um númerozinho do critério, e deixa-se um relatório final das não conformidades, e aí a organização tem um período para propor as medidas corretivas dessas não conformidades, depois a certificação confirma essas medidas e pede evidências objetivas. Então, vamos supor que a Bruna levou uma não conformidade lá, está faltando um item no critério, no contrato da Ecocitrus. Então, a Bruna propôs, nós vamos melhorar os próximos contratos e inserir esse item. Então, a evidência objetiva diz que a Flowcert vai solicitar me manda a cópia do contrato novo, modelo novo do contrato. Então, é mais ou menos assim que funciona, né, num período aí de 4 meses pós-auditoria, nesse processo de correção da auditoria que aconteceu em campo. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Nem assim, a gente tem acesso aos critérios, né? A gente tem um manual onde tem todos os critérios, a gente tem uma equipe que cuida de todas as certificações, então eles ficam ali em cima da gente, claro. Sim. Mas a gente tem que, por exemplo, esses aqui são os critérios que são comerciais, por exemplo. Então, a gente tenta seguir sempre certinho, né? Não só no período da auditoria, mas, claro, isso é uma coisa que tu tem que fazer ao decorrer do tempo. E aí, quando chega na auditoria, tu apresenta as informações que o auditor vai te pedindo, né? Às vezes, né, pode acontecer uma não conformidade ou outra, né, que acontece. Normal, né? Mas o ideal é que não aconteça Mas, de qualquer forma, quando acontece, a gente tem, né, tem como justificar e tem, né, como, aconteceu por isso, 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 e a gente vai tentar melhorar dessa forma. E a Flow vai avaliar, né? A Fairtrade vai avaliar para ver se vai olhar de novo na próxima auditoria. Tem os critérios também, uns são maiores, outros são menores. Então, é bem bacana. Muito bem. Mais alguma pergunta? Pelo jeito não temos mais dúvidas. Bom, na medida que for surgindo aí, depois a gente vai interagindo mais adiante também, ficamos com o contato de vocês, né? Bom, eu passo então para vocês, se quiserem fazer algumas considerações finais, e já vamos então encaminhando para encerrar aí a atividade. Não, eu só agradecer mesmo a oportunidade, Leila, Francisco, né, que fez o contato comigo em princípio.
O bom seria se a gente tivesse presencialmente, né? Porque eu acho que o presencial, ele tem essa interação, né? Mas é muito bom participar aqui com vocês. Bom curso, né? Vocês estão fazendo esse treinamento aí, eu estou à disposição, né? Bruna tem meu contato também, a gente está sempre em contato. Então, só agradecer a oportunidade. Por parte da Ecocitrus também, a mesma forma, agradecer o convite. Quando o Francisco me ligou também, fiquei bem surpresa, mas acho muito bacana também vocês estarem abordando esse tema no curso de vocês, eu acho super importante. E para mim, que vivo com isso no dia a dia, é uma coisa simples, talvez também na hora de explicar para vocês, me passei um pouquinho e tal, porque é uma coisa corriqueira que a gente faz todos os dias, mas vou deixar ali o meu e-mail também, qualquer coisa, caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa ajudar no decorrer do período, fico à disposição de vocês e agradeço mais uma vez pelo convite. Ótimo, agora surgiu mais uma perguntinha aí. Tá em tempo ainda. Tá bem. O Cleonir colocou no caso das cooperativas se todos os sócios precisam estar ou atender às normas da certificação do Fairtrade. Sim. Na verdade, a gente tem como regimento interno, né? Eles têm que estar cientes das normas Fairtrade e, né, cumprir elas, porque não é só uma coisa da cooperativa. A cooperativa são todos os associados, é uma coisa em conjunto. Então, se um não fizer, já pode atrapalhar o grupo inteiro. Então, eles estão cientes das normas Fairtrade, eles tentam praticar, né? Assim como a gente também tem normas para atender as certificações orgânica e biodinâmica. Então, todos eles estão cientes e tentam se adequar. A gente tem uma equipe técnica que é composta por um engenheiro agrônomo, uma técnica florestal e mais dois, se não me engano, com outras formações também, que fazem todo o acompanhamento, tanto das certificações, como o estudo de pomar, né, a evolução dos pomares, acompanha a idade dos pomares e passam informações técnicas para eles, para os associados, tanto no uso do composto orgânico que a gente produz na usina também. Então, todo esse suporte técnico e perante as certificações, os associados eles têm esse suporte e eles têm que cumprir também. A gente tem, só para complementar essa resposta, Bruna, a gente tem algumas organizações que quando foram formadas, algumas cooperativas, né, que quando buscaram a certificação, elas tinham produtores com outros produtos, né, e ao longo do tempo você vai adequando, né, porque a certificação, ela é do grupo, igual você mesmo falou, né, então se a gente tem problema em um produtor, a gente prejudica todo o grupo. Mas a gente tem algumas organizações que ainda mantêm esses produtores, né, por exemplo, produtores de mandioca, por exemplo, de outros produtos que estão dentro da cooperativa, mesmo a cooperativa sendo certificada, né? Mas todos os critérios gerais, eles se aplicam também a esses produtores, né? Porque, como você falou, a certificação é do grupo, então não faz o menor sentido a gente ter um cuidado com a sustentabilidade daqui, não usar certo produto, né, que são proibidos, e ter um manejo num grupo de produtores, e ter um manejo totalmente ao contrário no outro grupo de produtores. Então, quando existe essa situação, né, dentro de uma organização, a gente tenta, eles ficam inativos para a certificação Fairtrade, mas seguindo critérios gerais, né, um todo aí que está descrito na certificação. Ótimo. Os colegas aí estão agradecendo, parabenizando vocês pelo trabalho. E o James disse que se fosse presencial, com certeza ia ter degustação. Com toda certeza. Com toda certeza. E café. Café também. Café. Aqui na Ecocitrus é de praxe. Sempre tem suco. Dependendo da época de laranja, dependendo da época de mandarina, que é de bergamota aqui no sul.
mas com certeza teria degustação, sim. Tá Delícia. ótimo. Então, agradeço muito em nome dos outros colegas que organizam, de todo o grupo aqui, né? Muito obrigada, Paola, muito obrigada, Bruna, pela colaboração de vocês, né? E ficamos aí à disposição, porque o intuito também da gente estar se capacitando é cada vez mais colaborar lá com os agricultores para acessar, né, esses mercados e de uma forma justa, então. Né? Sim. Muito obrigada pela Obrigada, colaboração de Obrigada. vocês. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. E eu Até tenho mais mais. um recadinho para os colegas, Ah. tá, colegas? Só com relação ao próximo encontro, que seria agora no final do mês, né, a terceira aula, este tema nós não vamos abordar, vai ser cancelada, tá, essa aula, e vai ficar lá para o final do curso, a gente vai avaliar novamente para retomar este tema, tá? Então, só fica o próximo encontro em julho, tá bem? Um abraço a todos, um bom Bem, dia. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.